Um filme tão épico e gigantesco merece um vídeo igualmente épico. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui finalmente para falar sobre um dos filmes que eu tava mais curioso para assistir dessa temporada de prêmios, que é O Brutalista, o novo filme dirigido pelo Brady Corbert, que tá aí em 10 indicações no Oscar 2025. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Relaxa, eu prometo que essa crítica não vai ter 4 horas de duração. O Brutalista, pessoal, e antes que alguns de vocês tenham essa dúvida, como foi o caso do meu amigo Matheus Fragata, que imaginou que o Brutalista seria um filme de ação com muito soco e porradaria, o Brutalista é uma referência ao estilo de arquitetura brutalista que costuma apostar no minimalismo, na ausência de detalhes que possam fazer com que quem vê aquela obra de arte, aquela escultura, aquela maquete, tenham algum tipo de associação com algo íntimo e emocional, né? Eu não sou o maior entendedor de arquitetura, certamente os arquitetos de plantão podem discorrer sobre o estilo de arquitetura brutalista que eu ouvi falar pela primeira vez um pouco antes da estreia desse filme, mas ele é um projeto original do ator tornado cineasta Brady Corbert, um americano de 36 anos, muito jovem, que desde que ele começou a se tornar diretor, ele passou pelo cinema americano em filmes como o remake do Violência Gratuita do Michael Haneke, ele era um dos psicopatas lá, entrou numa carreira de diretor que incluiu filmes como A Infância de um Líder, o Vox Lux com a Natalie Portman, onde ele interpretava uma popstar fracassada, e agora o Brutalista, que é o terceiro filme dele, e por incrível que pareça, não é baseado numa história real, nem num livro, nem nenhum tipo de material pré-existente, ele é uma história 100% fictícia, mas que ele trata como se fosse uma biografia, um filme histórico. Ele se baseou na vida e carreira de diversos arquitetos europeus da Hungria. O próprio nome, László Tóth, que ele usa para o personagem do Adrien Brody, é na realidade uma referência a um geólogo húngaro com esse mesmo nome que faleceu em 2012. O Corbett, ele falou em diversas entrevistas que ele queria falar muito sobre a experiência do imigrante, da preservação da arte, mas que ele não queria se prender às regras de uma cinebiografia. Talvez aquela necessidade que a gente vê constantemente e um filme ser fiel aos fatos, né? E às vezes a gente pensa, às vezes a gente só encontra um nível de escala, grandiosidade, até veracidade numa biografia, como foi o caso do Oppenheimer em alguns anos atrás, né? Ele é um filme grande, histórico, que está lidando com um evento real muito relevante, mas você pega o Brutalista, ele tem esse mesmo peso e veracidade para uma figura fictícia. E até um pouquinho mais para trás, porém não tanto, o Tar, do Todd Field com a Cate Blanchett, também é um filme que parece estranhamente falando sobre uma personagem da vida real, né? Dado os níveis de detalhe, pesquisa e referência que esses dois projetos tiveram, vou falar um pouquinho mais sobre isso na parte de roteiro, mas o Brady Corbert, ele anuncia bem cedo esse projeto, ele já tá falando sobre o Brutalista desde 2018, um pouco depois do lançamento do Vox Lux, e na época, o Corbett anuncia esse projeto com um elenco completamente diferente, seria o Joel Edgerton, a Marion Cotillard, o Mark Rylance, Sebastian Stan, Vanessa Kirby e o Alessandro Nivola na maior parte aí dos papéis do elenco central. O Corbett iria começar a rodar o filme no início de 2020 na Polônia, porém, quando a gente ouve a palavra início de 2020, a gente sabe que vem aí a pandemia da Covid-19, o que acabou fazendo o projeto cair por terra por muitos anos. Porém, como o Corbett tinha esse roteiro gigantesco de mais de 200 páginas, que ele escreveu com a parceira Mona Festival, os dois indicados ao Oscar, o Corbett espera pelo momento certo, ele ouve de muitos investidores e produtores que ele não seria capaz de fazer esse filme por menos de 30 milhões de dólares, mas o Corbett quer provar para todo mundo que ele só precisaria de 10 milhões de dólares. E eu ouvi aí que 10 milhões foi o teto do filme, que ele chegou um pouco abaixo disso, entre 6 e 8 milhões de dólares no total. Enfim, ele conseguiu o financiamento outras produtoras, ele só reiniciou o projeto
em 2023, contando agora com o elenco que a gente conhece, o Adrien Brody, a Felicity Jones, o Guy Pearce. Quem acabou ficando, né, o único nome que foi preservado foi o Alessandro Nivola, né? O Alessandro Nivola não estava num momento muito quente da carreira dele, então acho que a agenda foi bem feliz para ele conseguir interpretar o personagem do Átila, que é o primo do Lájulo na história. As filmagens começaram em março de 2023 na Europa e duraram cerca de 33 dias. Como eles precisavam fazer mais de 200 páginas no total, o Corbett disse que eles filmavam cerca de 7 páginas por dia e eles contavam com esse formato meio que esquecido por Hollywood. Eu nunca tinha visto nenhum filme moderno com ele, que é o VistaVision, um formato de captação de película da década de 50, cuja inovação é virar a película de lado, né? A película normalmente é captada na câmera nesse formato, VistaVision vira ela para conseguir um campo maior, uma profundidade e uma nitidez mais explícita, né? Eu até diria que o VistaVision chegou a ser ultrapassado por vários outros formatos, como o 70mm e o IMAX hoje em dia, mas para a época ele era uma inovação interessante e, mesmo olhando para os dias de hoje, ele tem sim um olhar um pouco mais detalhado do que o seu 35mm padrão, o que garante aí uma experiência bem interessante visualmente falando, né? O Corbett contou com o auxílio do diretor de fotografia Lol Crowley, Lol, nome curioso, e eles conseguiram entregar O Brutalista em 2024, quando ele fez a sua estreia no Festival de Veneza de 2024, automaticamente se transformando num dos grandes favoritos da temporada. Ele teve sessões aqui na Mostra de Cinema de São Paulo no ano passado, mas eu nem tentei ir atrás desse, onde o Corbett criou aí uma experiência em 2 atos, um interlúdio e um epílogo, totalizando aí 3 horas e 55 minutos de experiência do Brutalista. Vi hoje no cinema, na cabine de imprensa, teve o intervalo, teve tudo isso. Resultado é certamente uma experiência monumental de um tipo que fazia muito tempo que não viu o cinema americano entregar. A história do filme segue o arquiteto húngaro Laszlo Toth, vivido por Adrien Brody, que emigra para os Estados Unidos após sobreviver ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial e inicia uma nova vida quando é contratado pelo misterioso magnata Harrison Van Buren, vivido por Guy Pearce, para construir uma ambiciosa instalação em sua propriedade. E com toda a produção e a sinopse colocada em ponto, vamos falar então em detalhes sobre O Brutalista depois desse pequeno interlúdio. O Brutalista, pessoal, é um dos filmes indicados ao Oscar aí, 10 indicações no total. Em algum momento, né, em algumas semanas atrás, ele era visto como um dos grandes favoritos, talvez ele ainda tenha uma chance de vencer, né? Mas olhando além disso, o que o Brady Corbett trouxe aqui? Eu fiquei realmente muito impressionado com a escala desse projeto, né? Eu acho que escala é a primeira coisa que você pensa, não só nas imagens, mas na história. É, de fato, uma grande saga. O cinema americano é fascinado por histórias de imigração, e a primeira coisa que eu penso, na verdade, quando eu vejo o Brutalista, é o Poderoso Chefão Parte 2, especialmente a segunda parte, porque existe um paralelo entre a história do jovem Vito Corleone, quando ele chega na cidade de Nova York, tem a imagem icônica da Estátua da Liberdade, e isso também se repete aqui com o Laszlo Toth e o
o Corbett, né, desde o início, numa sequência bem longa de câmera na mão, acompanhando um grupo de imigrantes num barco, quando você sai pra fora e você vê a Estátua da Liberdade de ponta cabeça de uma forma meio sinuosa e até vertiginosa, tá escancarado totalmente, né, que é colocar o sonho americano de ponta cabeça, uma metáfora não muito sutil, mas às vezes você não precisa de tanta sutileza para criar uma imagem muito icônica, né, e a forma o filme começa com essa cena, com a trilha muito imponente, mas também meio fraudulenta do Daniel Blumberg, que é um compositor britânico muito talentoso, né, a trilha ela tem um crescendo da orquestra dela, mas ela vai sempre desafinando e caindo, como se fosse um sonho meio fake, né, ele começa a ficar grandioso, ele começa a ir pra cima, mas aí ele vai ficando meio torto, meio bizarro e assustador. Então, nessa primeira cena, nessa união do Corbett, do Lowell e do Daniel Blumberg, você tem uma amostra do tipo de talento que você vai ver no Brutalista e, de novo, é aquele tipo de história que parece real, você tem meio que certeza que Laszlo Toth foi uma pessoa de verdade ou que isso daqui é um livro de 1000 páginas escrito há 50 anos atrás, um clássico literário que tem diversos detalhes e elementos para ser levado na tela. É realmente insano a complexidade, a profundidade e como todos esses personagens são multifacetados, parecem figuras reais. Você vai acompanhando essa história clássica do imigrante que não domina muito bem o idioma, ele é muito talentoso e inteligente na área que ele sabe fazer, na arquitetura brutalista, e você vai acompanhando os pontos da jornada dele. Primeiro ele fica com o primo, que é vivido pelo Alessandro Nivola, que tá ótimo, por sinal, e eu sinto que a gente tá tendo muito discretamente uma ressurgência de Alessandro Nivola, eu sinto que logo mais vai fazer um filme do Nolan, sabe? Até ele chegar nesse ponto onde o personagem do Guy Pearce aparece, né? Ele é um magnata super educado que tem diálogos intelectualmente muito avançados com o Laszlo Toth, a interação dos dois, a amizade, carisma que se cria entre esses dois homens é muito notável, e aí parece que é aquele grande sonho, né? O Van Buren oferece essa oportunidade do Laszlo construir um centro comunitário gigantesco em homenagem à mãe falecida dele, né? E assim, sem entrar nos spoilers, nos detalhes, né? A primeira parte ela é muito sobre a construção desse sonho, sobre essas oportunidades que vão aparecendo, enquanto a segunda, que chega depois de um intervalo de 15 minutos, a divisão do filme é 1h40 para a primeira parte, 15 minutos de intervalo e mais 1h50 para o restante da história, além de ter um epílogo de uns 10 minutos que não tem intervalo nem nada, ele é meio que só para amarrar a história mesmo. A segunda parte, ela é bem desconstrutiva, né? Ela é bem mais sombria, melancólica, tem algumas reviravoltas muito perturbadoras também, né? Eu sinto que até vale um aviso, assim, tem algo que acontece na segunda metade que é muito chocante, que meio que vem do nada, mas que faz sentido dentro da história também. Mas eu sinto que essas duas partes são complementares umas à outra, né? É um filme muito dramático, muito carregado no que ele está tentando dizer sobre a experiência do imigrante, sobre a fraude do sonho americano, que é um tema que a gente já viu, sim, repetidas vezes ao longo dos anos, e eu sinto que o Brutalista não diz necessariamente algo novo em relação a isso, é mais pela beleza e pela sofisticação que ele faz através da narrativa dele, das interações de personagens. O Laszlo Toth, apesar de ser um humilde imigrante, ele tem um ego gigantesco, né? Ele não é de baixar a cabeça. Mesmo quando ele tá numa situação meio complicada, ele vai garantir que ele é o melhor, que ele sabe mais do que a pessoa que ele tá lidando, se o assunto é arquitetura. E o Adrien Brody faz um trabalho espetacular. É uma performance assim, ele criou um personagem do zero, é uma figura totalmente tridimensional e o tempo inteiro você quer saber mais sobre ele. O sotaque húngaro tá muito bom, os olhos que o Adrien Brody tem, né? Ele tem uma feição única, tá funcionando tanto para os momentos onde ele é uma vítima, mas você também entende quando o ego dele toma o controle, né? Tem um outro arquiteto que Van Buren convoca para a obra mais para a segunda metade, e a interação dos dois é um dos pontos altos, com toda certeza.
tem esse lado, né, idílico do Laszlo Totti esperando pela esposa dele, que é a Elizabeth, vivida pela Felicity Jones. Você só escuta a voz dela em cartas na primeira metade, mas ela tem uma participação muito relevante na segunda. E a Felicity Jones, né, acho que fazia tempo que eu não via ela num papel tão bom. Não vou dizer desde Teoria de Tudo, né, teve Rogue One, teve aquele filme lá, Suprema, né, o In the Basis of Sex, mas ela tá espetacular aqui, é uma personagem muito fragilizada, mas que o arco dela vai ganhando uma importância crucial, especialmente nos momentos finais de projeção. Essa trinca, né, o Adrien Brody, a Felicity Jones e o Guy Pearce, caraca, o Guy Pearce, ele te apresenta uma coisa muito forte de primeira, assim, né, você tem uma visão sobre o personagem dele, mas desde o começo você sente que algo tá errado com ele, que existe alguma coisa que ele tá escondendo, e aí, né, na segunda metade existe uma reviravolta envolvendo o Van Buren e toda a família dele, que é interessantíssimo, é muito chocante, funciona muito bem nessa construção de narrativa, então eu acho que o elenco, o roteiro e a produção do Bradley Cooper aqui são fantásticos. E como diretor, eu devo dizer, eu não gostei do filme anterior dele, que é aquele Vox Lux com a Natalie Portman, eu lembro de achar bem estranho assim, não entendi o que ele estava querendo dizer. Isso daqui não parece obra de um diretor de 36 anos, isso aqui é o trabalho de um veterano, é o trabalho de alguém que entende muito sobre cinema, que consumiu clássicos dos anos 50, 60 e até da nova Hollywood dos anos 70. Não é coincidência o fato de que muitas pessoas estão levantando o Poderoso Chefão como comparação nisso daqui, porque é aquele mesmo nível de escala, o design de produção é fantástico, ainda mais levando em conta o orçamento limitado que eles tinham. Eu li numa entrevista que tudo que eles enquadravam em cena nas grandes ambientações, nos túneis, obras e instalações, era o que eles tinham em quadro. Se eles virassem a câmera para o lado, não ia ter nada. Então, eles meio que construíram sets e locações levando em conta o que eles iam apontar na câmera, né? Isso é quase um cinema de guerrilha para um épico gigantesco em VistaVision, né? São dois mundos que entram em choque aqui, mas esse choque não causa caos, ele causa algo belíssimo, né? O Kubrick ele traz aqui enquadramentos muito sofisticados que valorizam a visão brutalista do Laszlo Totti, as interações dos personagens, os momentos bem câmera na mão, bem intimistas, mas também ao mesmo tempo épicos e assombrosos, né? Tem uma cena onde os personagens estão na Itália vendo mármore, que é quase surreal o que eles estão querendo dizer ali, a progressão naquela cena, o plano sequência que se segue depois de uma festa ali, é um dos momentos mais assustadores do ano, na minha opinião, e inclusive ele faz uma série de planos sequências, e você nem percebe que a câmera não cortou, mas que você tá indo lá, seguindo a tensão, o pavor, o drama e todos os sentimentos complexos da situação. É realmente, assim, um trabalho de direção de gente grande. Difícil de acreditar que alguém tão novo, no seu terceiro filme, entregou algo colossal, como é o trabalho visual do Brutalista. De verdade, pessoal. E eu devo dizer que eu adorei essa experiência das 4 horas, porque o intervalo, ele é crucial, não só pelo ponto da montagem, né, que é muito afiada pelo David Jackson, que é húngaro também, o momento que ele escolhe para fazer o interlúdio e a imagem que ele coloca ali também, é quase uma catarse, é muito bonito de ver também. E eu acho que, né, aqueles 15 minutos que o filme fica parado, tem um reloginho lá apontando para quando ele vai voltar, te traz um momento de reflexão, onde você começa a pensar sobre o que você assistiu, e aí depois começa a outra parte, é quase como se fosse um outro filme, né? Eles conversam muito, mas o tom é bem diferente. Eu acho que muitos filmes se beneficiariam desse elemento do interlúdio, de verdade, porque não soou cansativo pra mim, por incrível que pareça. É quase como se estivesse sentado para assistir 2 filmes, né? Coisa que eu já fiz várias vezes na minha vida, mas eu também entendo que às vezes pode ser muito tempo dentro de uma sala de cinema. Olha, pessoal, o Brutalista é um filme que eu ainda estou digerindo, ainda estou pensando nele, eu definitivamente vou querer assistir de novo, mas quanto mais eu penso, melhor ele fica, e isso é um bom sinal. Fiquei encantado pela história, pelos personagens, pela visão épica, grande que o Bradley Cooper teve aqui mesmo, né? Ele olhou para o passado, com ferramentas do passado, buscando aquela estética e ambientação dos anos 50,
para trazer uma história que é realmente atemporal, que diz muito sobre a arte, sobre a experiência do imigrante, fala também bastante, consideravelmente, sobre a experiência do judeu nos Estados Unidos. Eu também entendo os pontos controversos que ele pode gerar olhando para a situação contemporânea, mas eu acho que o filme está indo um pouco mais além disso, né? Eu acho que não faz muito sentido ficar preso num certo tipo de discurso que alguém pode buscar dele, mas cada vez mais eu tô pensando e ficando admirado pelo que eles conseguiram realizar na escala que eles apresentaram e na escala que eles realizaram isso. Para O Brutalista, eu dou uma nota 9. Certamente o cinema americano não entrega mais tantos filmes que nem esse daqui, então tem minha recomendação absoluta. Ele estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de fevereiro, na próxima semana. Vamos ver como que ele vai sair no Oscar. Eu ainda não vi um completo desconhecido, mas por enquanto é do Adrien Brody essa estatueta, porque ele tá fenomenal. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.